Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marco Aurélio, trabalhador do Grupo de Estudos Saint-Germain, e hoje eu vim trazer, já com uma certa nostalgia, o penúltimo episódio desse trabalho tão especial, tão maravilhoso, que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar aqui com vocês, tratando daquele livro Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Já passou, já analisou, já refletiu sobre tantas coisas. Espero que todos tenham acompanhado os episódios e hoje não é despedida ainda, dá só faltar o final, mas hoje a gente chega muito perto, chega na reta final desse trabalho de tanto amor. E hoje a gente vai tratar de um capítulo cujo nome é Como é viver livre de papéis e fantasias. Muitas e muitas vezes, nesses últimos episódios, a gente tem percebido quanto as crianças criam papéis para se proteger daqueles pais emocionalmente maturos. Quantas vezes sonegam, sabotam seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades em prol de satisfazer aquele adulto que veio, que é seu pai, sua mãe, seu responsável nessa existência. E o quanto isso pode ser complicado para o futuro, para os relacionamentos, para a vida, para a autoestima desse indivíduo. Mas quando a gente entra nessa reta final, a gente quer entender agora como é libertar-se disso. E libertar-se do quê? A gente vai entender os muitos caminhos de libertação que a gente pode ter. E a primeira coisa, quando a gente fala de se libertar, é a gente entender que essa busca pela libertação dessas amarras que emocionalmente, às vezes até fisicamente, nos travam, que a libertação é uma batalha, que a libertação ela não é simples. A gente não consegue mudar um padrão, um ritmo, uma maneira de ser de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar estagnado, paralisado, deixando com que as nossas tristezas ou conceitos, nossas predisposições dominem. Então, sim, é difícil se libertar, é uma batalha, mas é uma batalha que vale muito a pena. A tentativa dessa busca de melhorar a sua própria existência é fundamental. E aí, é um padrão nesses casos, né, que a individualidade da criança ela é vista muitas vezes como ameaça para os pais. A busca do desejo dessas crianças de repente terem suas vontades satisfeitas, acabam atrapalhando aquele autocentrismo dos pais emocionalmente maturos que não querem se conectar, mas que sim querem ser atendidos, né? Aquela inversão de papéis que a gente falou. E aí, de novo, repetindo algo que tem voltado, isso acaba muitas vezes reprimindo nesses indivíduos, nessas crianças que se tornam adultos, seus desejos, suas necessidades, suas questões autênticas. Aqui eu não estou falando do desejo de comer doce, ou que existe, ou do desejo de fazer algo que não é o mais correto. Não, isso também a criança vai ter. Mas é a necessidade de ser apoiado, é a necessidade de amparo, de carinho, de cuidado. E muitas vezes, esses indivíduos acabam achando que não merecem. Achando que se eu não tenho é porque eu não faço o suficiente. E às vezes até escutam isso. Às vezes até escutam de seus pais esse tipo de colocação. E aí eu listei algumas consequências disso que o livro traz. Primeira delas, você não expor o que pensa, o que quer. Dado que você tem medo do impacto disso numa pessoa, nos seus pais, numa relação, você sonega, você sente, mas você finge que não sente. Não pedir ajuda. Você acha que incomoda alguém quando você pede ajuda. Você acha que é uma fraqueza pedir ajuda. E você não é, você é um ponto de apoio, não é um ponto de ser apoiado. Muitas vezes você considera os outros mais importantes que você. E aqui, pessoal, eu não estou querendo fazer uma apologia
ao egoísmo, ou que você tem que pensar que colocar você em primeiro lugar em função. Não, não é isso. Mas existe o equilíbrio. Você sim tem que ser empático, sim você tem que se importar com os próximos, claro, mas você também tem que se importar com você. Você também tem que se importar com o que você sente, com o que você realiza, com os seus sonhos, com os seus objetivos, com aquilo que você tem para oferecer. E você passa muitas vezes a não querer algo para si mesmo, não se julgar merecedor, não até desistir de tentar algo que poderia ser bom para você, porque não acho que seja merecedor disso, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero prejudicar, quando você está só, na verdade, se sonegando, se sabotando. E a verdade é que, por mais que a gente entenda, tenha maturidade quando fica adulto ou não, mas a verdade é que a gente muitas e muitas e muitas vezes internaliza as vozes dos nossos pais, o que eles transferem, o que eles projetam na nossa existência. Então, quando isso acontece, a gente cai numa situação de não poder não sentir esse tipo de coisa. E aí, o capítulo vem trazer diversas liberdades que a gente precisa buscar para se tornar livres de papéis e fantasias que a gente não deveria mais ter, não deveria perceber como algo da nossa vida. Primeira delas, liberdade de ser humano e imperfeito. Opa, o que é liberdade de ser humano e ser imperfeito? É aceitar passivamente seus defeitos, não querendo melhorar? Claro que não. Mas é se dar o direito e não ser seu próprio carrasco, não se cobrar uma perfeição irreal, não se cobrar não sentir certas coisas, não se cobrar que você caia numa armadilha de ser o próprio carrasco da sua existência, o seu auto carrasco. Não. Eu tenho liberdade sim para estar num processo de evolução. Eu tenho liberdade sim para cometer deslizes. Claro que eu evito, claro que eu aprendo com eles, ou devo aprender. Mas eu não posso achar que eu não posso errar. Que se eu errar, eu me torno a pior pessoa do mundo, ou alguém incompetente, alguém. Eu tenho liberdade para cometer meus erros, aprender com eles, a ser humano. Essa é a primeira liberdade que a gente tem que buscar que o livro traz. Segundo, liberdade para ter pensamentos e sentimentos genuínos. A gente falou agora há pouco que muitas vezes os pais imaturos sonegam, sabotam, né, provocam uma repressão nos sentimentos das crianças. E sentir é genuíno, gente. A gente aqui lida com emoções o tempo todo, né? A gente sente raiva. E quando eu digo sente, apesar de ser uma emoção, é porque é o termo que a gente usa, né? A gente sente tristeza, a gente sente vontade, a gente sente amor, a gente sente coragem. Tudo isso a gente sente. E tudo é genuíno. Ah, mas eu não posso sentir raiva do meu pai? Pode, eu não quero que você sinta, não estou falando que você tem que sentir. Mas pode. Claro que o que você vai fazer com essa raiva é seu, você tem que saber lidar, canalizar. Você não vai se tornar uma pessoa agressiva, ruim por causa dela, ou não deve fazer isso. Mas sentimentos são genuínos, eles fazem parte, eles vão vir, eles vão fazer parte do processo. Terceira liberdade. Essa é um desafio. Liberdade para espaçar o contato. De nenhuma forma eu estou dizendo aqui que você deve se afastar do seu pai, da sua família. Não é isso. Espaçar o contato é entender de maneira clara o que e até que ponto você consegue lidar com aquela convivência específica. O livro vem contando várias histórias, mas, por exemplo, ele conta uma de uma mãe que se muda para a casa do filho e o filho tem seu relacionamento, sua esposa, seus filhos, e a mãe começa a ocupar um espaço que não é razoável, começa a querer controlar a vida da família.
E aí você precisa espaçar, você precisa entender que aquilo não está fazendo bem. Mesmo que isso provoque desafios de convivência e de relacionamento, porque talvez o outro não queira ouvir isso. Então, espaçar o contato é achar o seu ponto de equilíbrio. Eu sei o quanto eu consigo lidar com aquilo, ou se não sei, eu preciso descobrir o quanto eu consigo lidar com aquilo, o quanto eu consigo lidar com aquela pessoa, com aquela situação. E eu preciso ter essa capacidade de, no momento de necessidade, no momento em que eu me sinta incapaz de lidar com aquilo, conseguir espaçar um pouco esse contato, essa convivência. Tá? 4. Liberdade para impor limites e escolher o quanto se doar. Num sentido parecido com o anterior, mas não necessariamente espaçando o contato, você deve achar e descobrir e entender e se dar a liberdade de impor limites. Impor limites é, muitas vezes, não permitir que a pessoa fale com você de uma determinada forma. Não que você vá replicar, rebater, gritar, não. Se afastar naquele momento e deixar claro que você não está disposto a conviver com aquilo. Impor limites é não deixar com que as palavras daquela pessoa mudem a sua forma de ser. Claro que pode fazer você refletir, fazer você repensar, claro. Mas às vezes, por conta daquelas vozes internalizadas que a gente tem dos nossos pais, as palavras deles podem ganhar um peso que passa do razoável. E que às vezes vem como uma palavra que vem para causar dor. E tem uma coisa, gente, aqui eu estou tomando um cuidado, porque, de novo, a gente não é ideia apontar o dedo ou julgar todas as ações dos pais e algo do tipo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes os pais imaturos, eles agem de forma imatura por desconhecimento, por ignorância. Eles acham que estão fazendo certo. Então, assim, eu preciso impor meus limites para eu poder saber até que ponto eu, indivíduo, consigo lidar com aquilo. Ou acho razoável, eu não estou disposto a ter alguém controlando minha vida, ou definindo meu caminho, ou escolhendo a pessoa que eu vou relacionar ou não. Gente, não cabe. Impor limites é se autocuidar, é se autorrespeitar. Impor limites é achar o equilíbrio entre conviver e viver com você mesmo. Esse precisa ser uma libertação. Porque se a gente não impõe limite, a gente vira fantoche na mão das pessoas. E aqui eu não estou falando só de pais, estou falando de vários aspectos, no trabalho, nos relacionamentos, no ambiente profissional, que você precise agir de determinada forma, mas você às vezes não consegue impor esse limite. Então, assim, a gente precisa, como ser, como indivíduo, impor os limites cabíveis para que a gente possa viver em paz. Liberdade para ter autocompaixão. Aqui vem muito no que a gente falou nesse livro de você não se permitir sentir as coisas. Autocompaixão vem na linha de você também acolher seus sentimentos, sabe? Você acolher as suas dores, você acolher suas fraquezas, você acolher seus pontos de necessidade. É você se permitir sofrer quando for necessário. É você se permitir sentir tristeza, luto, dor e buscar a melhoria. Gente, está ouvindo um áudio de fundo aí, é a Alexa aqui de casa que está gravando alguma coisa, tá? Mas autocompaixão é esse cuidado, esse autocuidado que a gente precisa e deve ter. 5, são 10, tá? As liberdades, para você que está ouvindo. Essa também é muito boa. Liberdade contra a empatia excessiva. Aqui é sempre uma fronteira tênue. A gente deve, precisa ser empático, a gente deve, precisa cuidar do próximo, a gente deve, precisa fazer o bem. Mas empatia excessiva é aquela empatia que você só faz isso pelos outros, mas não faz por você. É aquela empatia que você consegue entender as dificuldades dos outros, mas se crucifica nas suas dificuldades. É aquela empatia que você cuida do próximo, mas não cuida de você mesmo. Não se permite também. Lembra da história que toda hora volta da máscara? Você, antes de botar a máscara no outro,
Você tem que botar máscara em você para você poder cuidar do outro, você precisa estar bem. Então, a empatia excessiva não é uma crítica a você ser empático. Por favor, nunca faria isso. Eu acho uma das características mais bonitas e mais marcantes do indivíduo, é ser empático, tá? Mas o excessivo é quando você só é empático com o próximo. É quando você não se acolhe, não cuida de si e não se coloca também como aquele comandante do seu próprio navio, como aquele que escolhe os caminhos e antecipa e cria e busca a reforma íntima. Então, sejamos empáticos, muito, 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 muito. Sejamos amorosos, sejamos gentis, muito, 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 com o outro e com nós mesmos. E com a nossa própria encarnação, com a nossa própria existência. 7. Liberdade para agir por conta própria. Aqui vem muito daquelas coisas que você fica batendo, a gente usa esse termo, né? Martelando na nossa cabeça. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que decidir se eu vou para o emprego A, emprego B, se eu vou me manter nessa área, sair dessa área, se eu vou fazer uma outra faculdade. Eu tenho que decidir se aquela pessoa que eu estou me relacionando vai ser a pessoa que eu quero para sempre, se o meu casamento está funcionando ou não. Eu tenho que decidir, a gente tem que decidir o tempo todo. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. Então, sim, a gente escolhe o tempo todo. A gente toma rumos o tempo todo. Fato, não tem como negar isso. Você precisa se permitir agir, tomar suas decisões e não terceirizar ou aceitar o que o outro quer para você. Ou permitir que o outro decida todas as etapas do seu caminho. Porque, gente, quem convive 24 horas com nós mesmos somos apenas nós. Nenhum outro indivíduo vive 24 horas com você. Só você. Então, as suas escolhas, elas são suas. As suas decisões, boas ou ruins, trarão consequências para você. Então, não adianta a gente querer só seguir o fluxo que alguém dirige na nossa vida. 8. Liberdade para se expressar. Linda isso. Quantas e quantas vezes, por medo da reação do outro, ou por medo de magoar o outro, ou por insegurança própria no que vai falar, a gente não se expressa. Quantas e quantas vezes a nossa tristeza está presente e a gente sabe o porquê e não consegue falar para aquele que está provocando essa tristeza, por medo do que aquilo pode gerar. Quantas e quantas vezes a gente engole as coisas que fazem mal, que não descem aqui na nossa garganta, porque a gente não consegue se expressar. Então, a liberdade para se expressar é sempre entendendo uma expressão positiva, com respeito, com cuidado, com tom de voz adequado, com a forma de falar adequada, mas falando, mas colocando, mas mostrando, mas apresentando o que está dentro de você para quem não consegue enxergar. Então, se expressar é fundamental. Se eu tô com dor, eu vou falar que eu tô com dor. Se eu tô triste com você, eu vou chegar em você e vou falar, poxa, fiquei chateado porque você fez isso. Se eu tô feliz com você, eu vou dizer, eu te amo. Se eu tô querendo te ver e eu não consigo, eu vou falar, eu tô com saudade. Mas se eu falasse eu tô com saudade, ou eu te amo pro meu pai e minha mãe, talvez a reação não fosse boa. Gente, se falar uma coisa positiva, às vezes não. É isso mesmo. Às vezes aquela pessoa ia tratar como, para de frescura. Você é homem. Você não tem que falar isso. Entende? Que às vezes a coisa fica internalizada e você acha que não pode. Aquele velho clássico de não posso chorar. Homem não chora. Gente, se for assim, eu não sou homem, não, porque eu choro pra caramba. Choro bastante. As coisas mais bobas possíveis, eu choro. E se você deixar essas vozes internalizarem, você não vai se permitir, porque chorar é uma forma de expressão. O que é o choro? É a expressão do seu corpo dizendo que algo ali dentro de você não está bem. Ou até o choro, às vezes, está bem, é um choro de alegria. É a expressão do seu corpo de tanta coisa que está ali que você quer sinalizar.
Então, se expressar é parte fundamental para a gente melhorar, para a gente se libertar desses papéis e fantasias que a gente está colocando aqui no trabalho de hoje. Deu uma travada aqui, agora voltou, gente. 9. Liberdade para tratar relacionamentos antigos de novas maneiras. O que quer dizer isso? É a liberdade de você olhar para as pessoas e relações que você tem na sua vida e tentar identificar e mudar o que for necessário. É difícil pra caramba. Você mudar um relacionamento de anos, mudar um padrão, é muito difícil. Mas sabe o que é mais difícil? Ficar sofrendo para sempre por isso. Ficar vivendo a dor, o desequilíbrio de maneira contínua nessa sua encarnação. Esse é o mais difícil de todos. Mudar pode ser muito difícil, mas permanecer é tão difícil quanto ou mais, pelo mal que você se faz, pela forma que isso te afeta. E se não te afetasse, você não estava querendo mudar. Às vezes a gente finge que não afeta, para achar que não vai ter trabalho de tentar mudar. Só que esse finge é igual aquele poeira que você vai varrendo para debaixo do tapete. Uma hora, quando alguém levantar esse tapete, voa poeira para tudo que é lado. E aí, para limpar, é muito mais difícil. Então, esse cuidado de readaptar, reconfigurar, vou usar um termo popular, reconfigurar os relacionamentos é uma forma de libertação. E vamos para o último. Liberdade de não querer coisa alguma de pai ou mãe. Forte a frase, né? Aqui vai muito, pessoal, na linha das expectativas. Às vezes, as expectativas são o nosso pior carrasco. A gente quer muito que receber algum tipo de coisa, desde as coisas materiais até as coisas espirituais e até coisas muito simples. Eu queria tanto que ele mudasse, que ela mudasse, que ele ligasse, que ela ligasse. Eu queria tanto poder fazer isso. Às vezes não vai dar. Às vezes, por mais doloroso que seja o que eu vou falar, a gente tem que aceitar que aquela pessoa não é capaz disso. Que aquela pessoa, pelo menos hoje, nessa existência, não vai te oferecer algo que ela não tem para dar. Para eu chegar e te oferecer um copo de água, eu tenho que ter aqui o copo e a água. Você não tem como te oferecer isso. Se eu chegar se na minha casa não tem um copo, como é que eu vou te dar um copo? Não tem como, não tenho. E da mesma forma, como você vai me exigir que te dê um copo? Eu não tenho. Isso talvez seja a maior libertação de todas. Entender que o outro só pode te dar o que ele tem e o que ele é capaz de dar. Entender que não adianta você ter uma expectativa que é hoje talvez irreal. E para isso você precisa lidar com as suas emoções, você precisa ter essa autocompaixão, esse autocuidado, se respeitar, espaçar o tal contato quando for necessário. Não adianta ignorar tudo isso. Não adianta fingir que tudo isso não existe, porque existe. Porque é o que você pode fazer por você mesmo. São essas liberdades e libertações que o livro propõe nesse capítulo. Nada fácil, pessoal. Nada simples. Eu tenho consciência total disso. Mas eu também tenho consciência total que a gente tem capacidade de tentar. E se não conseguir, a gente tenta de novo. E se não conseguir, tudo bem. Amanhã a gente tenta de novo. No próximo mês, a gente vem com o último episódio, o último capítulo desse livro tão especial. Espero contar com vocês aqui. E, como sempre, é um prazer imenso compartilhar e fazer esse trabalho aqui no GRESG e fazer esse trabalho sabendo que do outro lado aí da tela tem um monte de gente acompanhando, trazendo. Lembre que os nossos canais estão sempre abertos para pergunta, para sugestões e que todos aqui são bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui, por assistirem o vídeo e até a próxima.